10 livros para começar a conhecer e aprofundar no universo do Espiritismo. É sobre isso que queremos conversar hoje aqui, a pedido da nossa amiga Miriam, do perfil Meus Livros Espíritas. Então, já pega aí papel e caneta e anota essas dicas, que assim você poderá ter uma visão bem legal da doutrina espírita, passando por livros doutrinários, romances e até mesmo livros de mensagens. Você vai gostar com certeza, então já deixa seu like. O primeiro de todos é O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Aqui temos 1019 perguntas e respostas organizadas em 4 partes, dando conta de um apanhado geral, um resumão do que viria depois a ser aprofundado nas outras obras de Kardec. O segundo livro que indico para vocês é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde está fundamentada a moral evangélica na visão espírita, porque aqui, no Livro dos Espíritos, temos a apresentação do conjunto filosófico que cerca o Espiritismo. No Evangelho, você vai encontrar um aprofundamento da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Esses livros, inclusive, eu sugiro que sejam lidos em conjunto. Um dia você lê uma mensagem do Evangelho, outro dia você lê umas perguntas do Livro dos Espíritos, ou no mesmo dia lê um pouco de um e de outro, para que você consiga caminhar junto no desenvolvimento das duas asas da evolução, que são a ciência e a moral. Tá certo? O terceiro livro é ainda de Kardec, mas vamos já passar para outros autores também muito importantes para esse conhecimento. É o Livro dos Médiuns, porque afinal de contas, aqui você tem o conhecimento geral sobre como realmente funciona o mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Inclusive tem aqui um dos capítulos mais intrigantes e atraentes que já li nas obras espíritas, que chama Laboratório do Mundo Invisível, onde você poderá ter uma compreensão muito interessante sobre como realmente acontecem diversos fenômenos que inclusive são temáticas de filmes, como manifestações de espíritos, como que os espíritos atravessam as paredes. É realmente um livro muito curioso. E não se engane, Kardec, ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, não é uma leitura difícil. Muito pelo contrário, é uma leitura extremamente simples e agradável, de um modo geral, obviamente. Até porque Kardec tinha, sim, esse dom de facilitar para nós a compreensão das leis do mundo espiritual. E esta, inclusive, foi uma das condições para que ele fosse escolhido o codificador. Aliás, a propósito de Kardec, se você quer estudar Espiritismo, tem que conhecer, sim, mais sobre a vida do codificador. E para isso eu te recomendo a biografia de Marcel Souto Maior, Kardec, a biografia. Aqui você verá o quanto Kardec teve um papel fundamental para a revolução espiritual que surgiu a partir de 1857 com o Livro dos Espíritos e por que ele foi escolhido. Já na casa dos 50 anos, um grande cientista renomado na França chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail foi convocado para essa missão fundamental para a humanidade e chegou a todos nós com o conhecimento do seu nome escolhido depois para divulgar o Espiritismo, que é Kardec. A partir daí, você já conhecendo essas 3 obras básicas e mais sobre Kardec, temos que partir então para conhecer sobre aquele grande divulgador da doutrina espírita no Brasil, o grande responsável pela ampliação da visão dessa doutrina, saindo não apenas do campo do estudo da filosofia, mas trazendo para a vivência prática do amor e da caridade, que é Chico Xavier. Sugiro para você a leitura, desse livro, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Você lendo esse livro irá se emocionar bastante, porque nos relata muito a vivência de Chico Xavier com Emmanuel, com o mundo espiritual, mas acima de tudo nos mostrando a sua faceta de amor, de caridade, de prática do bem e de constante renúncia para dedicar-se ao próximo. E tem até livro de poesia, Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, reunindo poemas impressionantes dos maiores representantes da poesia aqui na Terra, depois de retornarem para o mundo espiritual. Temos aqui poesias, por exemplo, de Castro Alves, de Augusto dos Anjos e de muitos outros espíritos superiores
que trazem para nós essa nova mensagem sobre o mundo espiritual com a sonoridade, com a beleza que apenas a poesia nos proporciona. Estudiosos do assunto ficaram realmente impressionados com a forma como esses espíritos se mostram presentes novamente através da psicografia de Chico Xavier, mesmo com a separação pelo desencarne. É muito emocionante ler Parnaso de Além Túmulo, que eu sugiro que você leia aos poucos, um poema por dia ou dois, e assim você pode conciliá-lo com a leitura de outras obras da doutrina espírita já apresentadas aqui. Quero indicar para vocês também um livro do Espírito Guia de Chico Xavier, que é Emmanuel, no livro Paulo e Estevão. Na verdade, toda a coleção de Emmanuel, que são 5 romances, são maravilhosos e vale muito a pena ler todos. Mas para não ficar aqui repetitivo, citando apenas livros de Emmanuel, escolhi esse que para mim é fundamental pelo fato de nos mostrar a missão do espírito Saulo, que depois transformou-se em Paulo, e possibilitou que o conhecimento sobre o cristianismo chegasse até os dias de hoje. E nos mostra também como um espírito que estava aqui na Terra encarnado, inicialmente perseguindo cristãos, pode, nessa mesma encarnação, redimir-se e levar para frente a missão do cristianismo. Então, todos nós, por mais que tenhamos praticado os erros, podemos hoje mesmo começar a fazer um novo fim, como diz o nosso querido Chico Xavier na sua tão famosa frase. E agora vamos para as últimas 3 recomendações. Lembrando que aqui não é um top do 10º para o primeiro, ou do primeiro para o 10º, mas apenas livros que considero fundamentais para conhecer o Espiritismo e que, na minha visão, estão sendo apresentados aqui em uma ordem lógica, iniciando pelo codificador, passando para o grande divulgador do Espiritismo, que é Chico Xavier, e com base em livros dos seus mentores espirituais, especialmente do Emmanuel, e de um outro espírito que veio através dele, que é André Luiz, com o livro Nosso Lar, que você certamente já ouviu falar, pelo menos no filme. Tivemos recentemente a oportunidade de assistir ao Nosso Lar 2, e esse livro inicia uma coleção maravilhosa chamada A Vida no Mundo Espiritual. Vale a pena ler todos esses livros e assim ter, digamos, uma pós-graduação em Espiritismo, porque mostra uma abordagem completa de como é a vivência no mundo espiritual após o nosso desencarne, e que lá não é um local apenas de nuvens e de anjos tocando em harpas, não. É muito mais parecido do que aqui, do que muita gente imagina. Vamos para o penúltimo livro, que é Boa Nova, de Humberto de Campos. Certamente é o livro que já li mais vezes na minha vida, está bem desgastadozinho aqui. Se você procurar pelo nome Boa Nova, Espírito Humberto de Campos, Cândido Xavier, Chico Xavier, você vai achar uma capa diferente, porque esse aqui é bem antiguinho, mas não tem problema, o que importa é o conteúdo, que é sempre o mesmo. E trata aqui de muitas lições, de passagens da vida de Jesus, que inclusive o começo dessas passagens até aparece na Bíblia, mas você tem um aprofundamento, nos mostra o que está por trás daquela situação, como por exemplo, a redenção de Maria de Magdala, a negação de Pedro, diálogos com discípulos de Jesus, como por exemplo Bartolomeu, e vale muito a pena. Cada conto tem mais ou menos umas 4, 5, 6 páginas no máximo e proporciona a você um momento de muita reflexão e de muita introspecção também. É outro livro que eu sugiro que você leia aos poucos, 1 ou 2 contos no máximo por dia, para que você possa tirar o máximo proveito dessa leitura, tá certo? E como falei também, é muito bom você ter aquele livrinho de bolso que você possa ler a qualquer momento, na fila do banco, na fila do supermercado, na espera da parada de ônibus, numa oficina, num consultório médico. E esse livrinho você vai carregar na sua bolsa, um livro de mensagem que é Palavras de Vida Eterna. É obrigado a ser esse? Não, tem muitas outras possibilidades, inclusive do mesmo espírito e da mesma coleção, que é a coleção Fonte Viva. Mas te recomendo esse porque foi o que eu li por último e tem uma edição mais ou menos recente da Federação Espírita Brasileira, com essa apresentação bem bonitinha aqui e num formato bem compacto. E aí, curtiram as dicas? Se sim, já sabe, deixa seu like, siga o nosso perfil Semeador Espírita, siga o perfil aí
da Miriam, caso você não seja ainda inscrito no perfil dela, que é o Meus Livros Espíritas, e compartilhe com os amigos para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer essas obras maravilhosas que são as obras espíritas. Deixa também aí a sugestão de livro que você gostaria de indicar para alguém para começar a estudar o Espiritismo aí nos comentários. Até a próxima. E Miriam, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho de divulgação da doutrina. Tchau!